Compreendo, disse o vampiro pensativo, caminhando lentamente pela sala até a janela. Durante muito tempo permaneceu de pé em frente à luz fraca, à torrente do tráfego da rua Divisadeira. Agora o rapaz conseguiu ver os móveis da sala mais claramente. A mesa de carvalho redonda, as cadeiras. Numa das paredes, uma bacia pendia sob um espelho. Apoiou a maleta na mesa e esperou. "Qual a quantidade de fita que você trouxe?" perguntou o vampiro, virando-se agora de modo que o menino pudesse ver seu perfil. "O suficiente para registrar a história de uma vida?" Certamente, se for uma vida movimentada. Às vezes chego a entrevistar 3 ou 4 pessoas numa noite de sorte, mas tem que ser uma boa história. É claro. Então gostaria de lhe contar a história da minha vida. Gostaria muitíssimo de fazê-lo. Ótimo, ótimo. E tirou rapidamente o pequeno gravador da maleta, testando a fita e as pilhas. Estou realmente ansioso por saber por que você acredita nisso, porque... Não podemos começar desse jeito. Seu equipamento já está pronto? Está. Então sente-se. Vou acender uma lâmpada. Pensei que os vampiros não gostassem de luz, mas caso ache que a escuridão pode ajudar a criar uma atmosfera... Então parou de falar. O vampiro o observava de costas para a janela. O rapaz não conseguia tirar nenhuma informação daquela expressão, mas, ainda assim, havia algo no vulto quieto que o perturbava. Começou novamente a tentar falar, mas não disse nada. E então viu, com um alívio, que o vampiro se dirigia à mesa e apertava o interruptor. A sala foi imediatamente invadida por uma desagradável luz amarela. E o rapaz, fitando o vampiro, não pôde deixar de engolir em seco. Seus dedos bailaram novamente pela mesa, agarrando a borda. Meu Deus! O vampiro era incrivelmente branco e suave, como se tivesse sido esculpido em osso descorado. Seu rosto parecia tão inanimado quanto uma estátua, exceto pelos 2 olhos verdes e brilhantes que examinavam o rapaz atentamente, como se fossem chamas saindo de um crânio. O vampiro sorriu, quase melancolicamente, e a substância branca e macia de seu rosto se moveu como as linhas infinitamente flexíveis, mas mínimas, de um desenho animado. Compreende? Agora, ainda quer a entrevista? Quero. Não tenha medo. Simplesmente ligue o gravador. E então se estendeu sobre a mesa. O rapaz se encolheu, com o suor descendo por sua face. O vampiro pousou pesadamente a mão sobre o ombro do rapaz e disse: "Acredite-me, não lhe farei mal algum. Quero essa oportunidade. É mais importante para mim do que pode lhe parecer agora. Quero que comece." Retirou a mão e se sentou calmamente, esperando. O rapaz precisou de um tempo para enxugar a testa e os lábios com um lenço, verificar se o microfone estava ligado, apertar o botão e dizer que o aparelho estava funcionando. Você não foi sempre um vampiro, não é? Não. Era um homem de 25 anos quando me tornei um vampiro, no ano de 1791. O rapaz se espantou com a precisão da data e repetiu-a antes de perguntar: Como aconteceu? Há uma resposta muito simples, mas não acredito que queira dar respostas simples. Acho que desejo contar a verdadeira história. Sim, disse o jovem rapidamente. Dobrava e redobrava o lenço, passando-o constantemente sobre os lábios. Aconteceu uma tragédia. Foi com meu irmão mais novo. Ele morreu. Então o vampiro parou, de modo que o rapaz pigarreou e enxugou o rosto novamente antes de enfiar o lenço quase impacientemente no bolso. Isso é doloroso para você? Parece ser? Não. É que só contei essa história a uma outra pessoa e foi há muito tempo. Não me é doloroso. Na época, morávamos em Louisiana. Tínhamos recebido terras do governo e iniciamos 2 plantações de índigo no Mississippi, muito próximo de Nova Orleans. É esse o sotaque? Disse o rapaz em voz baixa. Por um instante, o vampiro fitou-o inexpressivamente. Tenho sotaque? Começou a rir e o jovem desconcertado respondeu rapidamente. Reparei no bar quando lhe perguntei como ganhava a vida. É somente uma leve acentuação das consoantes, só isso. Nunca suspeitaria que fosse francês. Está certo. Não estou tão chocado quanto pode parecer. Só que,
De vez em quando me esqueço, mas deixe-me continuar. Por favor. Falava sobre as plantações, na verdade. Tem uma relação com o fato de ter me tornado um vampiro. Mas chegaremos lá. Levávamos uma vida simultaneamente luxuosa e primitiva, e nós próprios a achávamos muito atraente. Compreenda, vivíamos muito melhor do que jamais teríamos vivido na França. Talvez a completa solidão de Louisiana nos fizesse pensar assim. Mas, uma vez formada essa impressão, ela passou a ser verdadeira. Lembro-me dos móveis importados que atravancavam a casa. O vampiro sorri. Era adorável. Minha irmã costumava tocar. Nas tardes de verão, sentava-se em frente ao teclado de costas para as janelas francesas abertas. E ainda me lembro da música, suave e rápida, e da visão do brejo estendendo-se atrás dela, dos cipresses cobertos de trepadeiras se elevando de encontro ao céu. E havia os sons do pântano, um coral de criaturas, o grito dos pássaros. Acho que amávamos aquilo. Tornava os móveis de pau rosa ainda mais preciosos, a música ainda mais delicada e encantadora. Mesmo quando as glicínias arrebentavam as janelas do sótão e estenderam suas gravinhas até os tijolos brancos em menos de um ano. Sim, nós o amávamos todos, a não ser meu irmão. Acho que nunca ouvi reclamar de nada, mas sabia como ele se sentia. Na época, meu pai já havia morrido e eu tinha me tornado o chefe da casa, tendo de defendê-lo constantemente da minha mãe e de minha irmã. Queriam que as levasse a visitas e às festas de Nova Orleans, mas ele odiava essas coisas. Acho que parou de acompanhá-las antes dos 12 anos. As orações eram seu único interesse. Orações e as vidas ascéticas dos santos. Finalmente construí um oratório para ele, fora da casa, e ali ele começou a passar praticamente o dia todo e frequentemente algumas noites. Isso é realmente uma ironia. Ele era tão diferente de nós, tão diferente de todo mundo, e eu era tão comum, ainda não tinha absolutamente nada de extraordinário. O vampiro sorri novamente. Às vezes à tarde ia à sua procura e o encontrava no jardim, perto do oratório, sentado numa calma absoluta em um banco de pedra que havia ali. Eu lhe contava as dificuldades que tinha com os escravos, como desconfiava do capataz ou falava sobre o tempo, sobre os meus agentes. Falava de todos os problemas que constituíam a matéria e a finalidade da minha existência. E ele ouvia, fazendo poucos comentários, sempre compreensivo, de modo que quando o deixava, tinha a exata impressão de que havia resolvido tudo para mim. Achava que não podia lhe negar nada e jurei que, apesar de toda a imensa dor por perdê-lo, entraria para o seminário quando chegasse a época. Claro que estava enganado. Ele não queria ser padre. O vampiro o estudou como se tentasse compreender o significado de sua expressão. Então respondeu: quero dizer que estava enganado a meu respeito, a respeito do meu desejo de não lhe negar nada. Seu olhar atravessou a parede ao longe e se fixou nos vidros da janela. Ele começou a ter visões. Visões verdadeiras? Acho que não. Começaram quando ele tinha 15 anos. Na época era um rapaz muito bonito. Tinha a pele mais macia e os maiores olhos azuis que já vi. Era forte, não era frágil como sou agora e já era então. Mas seus olhos, quando olhava dentro de seus olhos, sentia-me como se estivesse sozinho no fim do mundo, numa praia oceânica batida pelos ventos, sem nada além do rugido macio das ondas. Bem, a princípio não nos disse claramente o que acontecia e simplesmente parou de fazer as refeições conosco. Morava na capela. Podia ser encontrado a qualquer hora do dia ou da noite, ajoelhado sobre as pedras lisas do altar. E a própria capela foi deixada de lado. Parou de cuidar das velas, de trocar as toalhas do altar e até mesmo de varrer as folhas. Numa noite, fiquei realmente preocupado ao passar uma hora inteira observando sem que se levantasse nem relaxasse os braços que mantinha esticados em forma de cruz. Os escravos todos achavam que ele estava louco. Eu estava convencido de que não passava de excesso de zelo em seu amor por Deus. Talvez tivesse ido longe demais, então falou comigo a respeito das visões. Tanto São Domênico quanto a Sagrada Virgem Maria tinham vindo até ele, na capela.
Tinham-lhe dito que devia vender nossa propriedade em Louisiana, assim como tudo o que possuísse, e usar o dinheiro para servir a Deus, na França. Meu irmão deveria ser um grande líder religioso. Deveria retornar à França, à sua antiga fé, para lutar contra o ateísmo e a revolução. É claro que não tinha nenhum dinheiro próprio. Eu deveria vender as plantações e nossas próprias casas de Nova Orleans e lhe dar o dinheiro. Desculpe-me, o que disse? Vendeu as plantações? Não. Eu ri dele, e ele ficou enfurecido. Insistiu que a ordem tinha vindo da própria Virgem. Quem era eu para desrespeitá-la? Quem, na verdade? E quanto mais ele tentava me convencer, mais eu ria. Disse que aquilo era absurdo, que era o produto de uma mente imatura e até mesmo mórbida. Disse-lhe que a capela havia sido um erro, iria derrubá-la. Ele iria para a escola em Nova Orleans e tiraria aquelas ideias loucas da cabeça. Não me lembro de tudo que disse, mas lembro-me da sensação. Por trás de minha peremptória negativa, havia raiva e decepção. Estava profundamente desapontado, não acreditava absolutamente nele. Mas é compreensível. Quero dizer, será que alguém poderia acreditar nele? É assim tão compreensível? Eu acho que talvez tenha sido um imenso egoísmo. Deixe-me explicar. Amava meu irmão, como já lhe disse, e às vezes acreditava que era um santo em vida. Encorajei-o a rezar e a meditar, como falei, e desejava levá-lo para o seminário. E se alguém tivesse me dito que havia um santo em Orleans ou em Lourdes que tinha visões, teria acreditado. Era católico, acreditava em santos. Acendia círios diante de suas estátuas de mármore, colocadas nas igrejas, conhecia suas imagens, seus símbolos, seus nomes. Mas não acreditei, não podia acreditar em meu irmão. Não somente neguei que tivesse visões, como não parei para pensar no assunto por um instante. Bem, e por quê? Porque era meu irmão. Poderia ser religioso, estranho, mas um Francisco de Assis, não. Não meu irmão. Nenhum irmão meu poderia ser tal coisa. Isso é egoísmo, compreende? Talvez ele tivesse visões. Então você não consegue saber agora se ele as tinha ou não? Não, mas sei que nunca duvidou dessa convicção, nem por um segundo sequer. Sei disso agora. E sabia na noite em que deixou meu quarto desnorteado e entristecido, jamais vacilou um só instante. E em poucos minutos estava morto.